Olá pessoal, esse é o sistema de gestão de metas e comissões, onde você faz seu login aqui com o seu usuário dentro de uma organização, de uma empresa. Então você vai criar sua conta, padrão normal, e depois criar a sua empresa ou acessar em uma das empresas existentes que você deve ter acesso. Então vou dar um exemplo aqui, vou entrar nessa empresa principal. Entrando, você pode criar ou visualizar a sua estrutura organizacional, onde vai ter aqui quem é o líder da empresa, por canal, por departamento, por time. Tá? Então você organiza a sua empresa aqui em times, departamentos, canais. Aqui você tem os membros, né? Você cadastra todos os membros da sua operação comercial, seja gestor, coordenador, coloca o tipo aqui, o cargo dele, qual que é o salário dele, você configura tudo aqui por membro. E aqui nós temos os cargos, então você pode configurar cargos para atribuir ele àqueles membros. Então essa é a visão organizacional. Aqui você vai ter os seus usuários, onde você vai gerir a sua senha, convidar novos usuários, mudar o nome da empresa, administrar os usuários existentes, tá? Ou até mesmo convidar um novo usuário, tá? E aí eu vou começar do princípio, né? A gente tem os resultados, onde você lança os resultados por membro aqui. Então, você pode fazer um lançamento por membro, ou então até mesmo fazer um lançamento em massa, adicionar em massa que você importa com uma planilha. Aqui você consegue ver todos os resultados, como que é o indicador, né? Aqui o resumo desses resultados. Esses resultados você vai atribuir em tipos, né? Então, valor de venda para cada membro, número de novos clientes, isso aqui vão ter a ver com as suas metas. Então, quais são os indicadores que você vai mensurar, né? Então, você consegue identificar os indicadores, né? Você coloca os indicadores que você quer acompanhar e você coloca eles aqui para cadastrar. Então, todo mês você vai lançar os resultados, dia a dia, semana a semana, mês a mês, como você preferir, por membro, por empresa, por time, enfim. O ideal é que seja por membro, né? Então aí você vai ter as metas aqui, então você pode criar uma campanha de metas. Então aqui você tem uma campanha de metas e aqui essa meta ela foi atribuída para cada membro, para cada time, departamento e canal. Então eu posso ter uma meta de um vendedor, esse time que está o vendedor tem uma outra meta, o departamento que tem times tem outra meta, então você consegue hierarquizar aqui com vários modelos de cálculo de meta já validados, tá? E aí aqui você consegue ver as suas próprias metas também. A gente está no administrador, não tem nenhuma conta vinculada, nenhum membro vinculado, mas você conseguiria ver as suas metas. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos entrar em uma meta, vou entrar uma de um membro aqui da Karina, por exemplo. Aqui na Karina, você consegue ver o tipo de meta, quanto que a gente almeja crescer, né, com a Karina, qual que é o inicial desse indicador, qual que é o final. Então, o indicador que a gente está olhando aqui, ó, é o valor de vendas, tá? Então, é o valor de vendas é um indicador. Aqui a gente tem quanto que ela tem que bater mensalmente nessa meta, o acumulado trimestral. Aqui você tem manualmente o valor mês a mês. E aqui você tem os dias do mês, então tem janeiro até dezembro dentro desse cálculo. E aqui a sazonalidade diária, que é a etapa padrão, mas você pode mudar se você tiver uma outra sazonalidade, a gente vai falar disso mais à frente. E aqui você pode recalcular a meta. Então, ó, até tal data ela fez isso. Eu quero recalcular a meta para bater esse valor final. Você recalcula e consegue recalcular essa meta. Tá bom? Então eu vou compor a meta e aí eu vou acompanhar o resultado e a meta. Então eu posso aqui acompanhar, por exemplo, vamos olhar a Karina lá de novo. Aqui, vou pôr a Ana, vai. Então eu vou olhar a Ana, valor de vendas dela no ano até o mês 7. Vamos olhar o Bruno. Aqui. Então vamos olhar um membro do time K, né? Aqui. Então a Karina aqui, achei a Karina, olhando no dia 1º, por exemplo, do 7, vou selecionar aqui a meta de vendas, que é a meta que a gente vai olhar. Eu
consigo ver o quanto ela vendeu esse indicador no dia, quanto que ela fez na semana, a meta da semana, o mês e o trimestre. Então você consegue acompanhar em toda a hierarquia de tempo, né? Como que ela está no mês, como que ela está no trimestre. Você consegue identificar de acordo com o resultado e a meta. E aqui o acumulado, que para mim é um dos pontos mais importantes, que é quanto que ela fez e quanto que seria a meta total e quanto que ela deveria ter feito da meta total até o momento. Então a gente sabe que, por exemplo, no mês 7, ela teria que ter batido 46% desse valor aqui. E ela está em 57. Né? Então ela está aqui com 130 mil de cobertura. Aqui você consegue ver o realizado e a meta mês a mês e o detalhamento aqui mês a mês também. Então, quanto ela realizou, qual que era a meta, quantos por cento ela bateu dessa meta aqui, né? O acumulado dela e a meta acumulada, quanto que está na proporção realizada acumulado versus meta acumulada. Né? Porque não importa só o mês, às vezes importa também como que está no acumulado. Né? E o realizado do total. Então você pode ver que o acumulado total vai crescendo, né? Até o mês de dezembro. E aqui a gente também cresce a meta acumulada, tá vendo? Então, como que ela está mês a mês? E aqui você tem um gráfico disso. Então, olha, se a gente olhar aqui, a Karina mesmo, ela estava acima, o realizado estava acima da meta até agosto, setembro, aí ela já não tem realizado ainda, né? Você pode ver que vai caindo aqui e ela tá com gap em relação à meta. Aqui você tem um comparativo anual, então eu posso pegar, por exemplo, em relação à meta atual, o que foi feito em 2025 e o que está sendo feito em 2026, para eu acompanhar como é que está aqui em relação ao período do ano anterior. Aqui eu tenho já uma estimativa de recálculo, né? Então, ela não está batendo a meta. Então, quanto que ela tem que fazer no resto dos meses para bater aquela meta total? Você tem um recálculo quando a gente olha para o ano, né? Então, como no caso aqui, a Karina, ela está com um saldo positivo, na verdade, ela vai ter menos pressão para bater a meta, porque a meta original é menor do que a recalculada. Então, para ela bater o que está previsto no ano, ela pode até, né, eventualmente, se eu não vender tudo que eu tinha para vender, eu ainda bato a meta do ano. Né? Não é algo usual, mas é um exemplo aqui, tá? E aqui o detalhamento por membro, porque se eu vim aqui colocar, ao invés da Karina, eu colocar o time, eu vou conseguir ver do time, certo? Composto, a meta do time, e eu vou conseguir ver aqui por membro do time, ó. Então eu vi aqui, por exemplo, que o Marcos e a Nicole, tá vendo? Quanto que eles representam do time. Então quem que vende mais dentro do time, ó? O Marcos vendeu mais no time, ele representa 50% do time dele, tá? Então aqui eu tenho as metas, aqui eu tenho a base para as metas, são as sazonalidades. Então eu posso calcular a sazonalidade com base no histórico. Então, quanto que representa para mim janeiro até dezembro? Então eu venho aqui, eu posso ver, ó, aqui a sazonalidade aqui. Posso colocar aqui valor de vendas. Posso calcular a prévia e eu consigo ver, olha, se eu olhar por mês, a minha média, ó, janeiro é quase 9%, fevereiro 7%. Então eu consigo ver como é que representa cada mês, cada dia do ano, semanalmente, aqui o mensal, né? E aqui o trimestral. Quanto que representa janeiro? Se eu olhar de 24 até 2025, como é que é o percentual do meu faturamento em janeiro? Então, aquele mês de baixa, aquele mês de alta, você consegue compor na sua meta, porque você usa isso justamente para calcular a sua meta. Aqui você vai utilizar, exemplo aqui, ó, no membro, no João, se eu editar aqui no João, se eu editar o João, se eu editar a meta do João, aqui tem a sazonalidade, ó. Então eu usei essa sazonalidade. Eu posso não usar a sazonalidade, aí ele vai dividir por igual mês a mês. Mas se eu tenho um mês de baixa ou um mês de alta, eu posso considerar na minha meta, e aí porque é aquilo, né, 12 milhões no ano, é 1 milhão por mês? Não, tem mês que você vai vender 1 milhão e 200, tem mês que você vai vender 800 mil, justamente por conta que tem mês de alta e mês de baixa. Então é importante considerar isso na confecção da sua meta. Feito a meta e você o acompanhamento, você vai construir o seu recebível.
E aí, aqui que o jogo vira, porque o seu recebível você pode construir de várias formas. Então, esse é um exemplo aqui de base de recebível. Então, eu coloco os beneficiados, é, que entidade que eu vou analisar, porque eu posso pagar o João por um resultado do time do João. Ou eu posso pagar o João pelo resultado do João. Então, um coordenador, ele vai receber pelo time dele, certo? E o vendedor pode receber pelo resultado dele e pelo resultado do time. Então, você consegue analisar entidades diferentes. Você pode colocar condição. Ó, eu só vou pagar a variável se ele vender mais de 100 mil. Você pode condicionar aqui. E aqui você coloca os degraus de recompensa. Então, um exemplo aqui, ó, para esses beneficiários, nesse canal aqui, dentro de vendas gerais, o primeiro degrau aqui, ó, ele vendeu R$1, ele já ganha 1% sobre as vendas. Então, é percentual sobre resultado. Então, ele vai ganhar 1% sobre as vendas dele. Bateu 100 mil, 1,25. 150 mil, 1,5. Então, eu posso escalonar aqui quanto que eu vou pagar por ele. Ah, Renan, eu não pago sobre venda, eu pago sobre o fixo dele. Tudo bem, você vem aqui, coloca pelo fixo. Você coloca, se ele bater R$1, quantos por cento do fixo você vai pagar para ele? Então, você constrói em cima do fixo. Você pode dar valor específico. Olha, ele bateu R$1, né? Não é o caso aqui, mas ele bateu 1 milhão de venda, por exemplo. Eu vou dar para ele R$200. E aí você pode ir construindo isso por vendedor. Você pode ter até premiação física. Então, vale, por exemplo, viagem. Você pode colocar aqui e vai aparecer na lista. Mas a gente mantendo aqui o padrão. Vamos pensar no variável normal, percentual sobre o resultado. O resultado é o valor de vendas. Eu consigo pegar aqui. E eu consigo também, eu consigo também, pessoal, dentro do meu recebível, eu consigo editar ele aqui se eu vou pagar baseado numa meta ou baseado em um resultado. Então, esse aqui, por exemplo, olha, eu vou pagar ele se ele bateu a meta, ou eu vou pagar ele se ele bateu um resultado. Então, eu posso, porque cada vendedor tem uma meta diferente. Porque se eu colocar por resultado, ó, todo mundo tem que bater 100 mil, que está dentro desse quadro. Vai ser os 100 mil. Agora, se a meta do João é diferente da Karina, eu posso falar que ele tem que bater 80% de uma meta específica. Tá? Então, você pode construir da maneira que você quiser, e é muito simples depois que você começa a construir. Então, eu vou manter aqui, eu vou salvar. E aqui eu consigo ver os recebíveis. Então, por exemplo, vamos ver aqui da Karina novamente. A Karina aqui, eu olhando, vamos pegar desde o começo do ano, vai. Desde o começo do ano até agora, eu consigo ver da Karina que ela recebeu 9 mil em benefícios. Dos 9 mil todos estão abertos, não fechou nada, mas é que teria fechado alguns, né? 9 mil em benefícios, 24 mil em fixo. Então ela tem um fixo de 24 mil reais que ela recebeu. E aqui você pode ver, ó, dos benefícios, ela recebeu 873 em janeiro, 900 em fevereiro, em março ela recebeu 1.600, em junho foi o recorde dela, e aqui você consegue acompanhar o fixo e o variável e ver também o que gerou esse resultado também, que é super importante, né? Então, por exemplo, aqui, ó, ela ganhou, ela bateu 153 mil no mês de junho e atingiu o gatilho 3, ganhando 2.297. Aqui no mês de julho, ela bateu 97 mil, foi o gatilho 1. Ela ganhou menos. Então você consegue ver qual gatilho ela bateu, quanto faltava para ela bater no próximo degrau e qual que era o ganho máximo que ela teria na última faixa, né? Então, ó, a partir da última faixa ela ganharia isso, tá vendo? Ó? Então ela ganharia isso aqui na última faixa, entendeu? Aqui eu tenho uma visão da meta e o tipo de resultado e aqui embaixo os prêmios físicos. E o gestor, ele pode vir aqui fazer o fechamento. Você viu que tinha vários em aberto lá. Aqui eu tenho as bases de recebível, né, que a gente tinha mostrado. Então eu vou fazer um fechamento aqui. Então a Karina lá, vou selecionar a Karina desde o começo do ano aqui, ó. Ela tem todos esses fechamentos aqui, ó. Então, no mês de julho,
eu tenho que fazer o fechamento dela de 3.976. Será que isso está certo? Vamos ver. Então eu entro aqui em julho e eu consigo ver, ó, a Karina, ela tem um fixo de 3.000, ela não tem nenhum percentual sobre o fixo, ela vai receber sobre o resultado, que daria 3.976. Ela, no período, ela atendeu 54 clientes, fez 97 mil em vendas e atendeu 11 novos clientes. É que eu posso aprovar ou reprovar pontualmente, né? Então eu vou, não, isso aqui está certo, essa meta dela está certa, esse valor eu aprovo. Aqui essa meta está aprovada já. E aí eu dou o fechamento, eu posso colocar um valor adicional para ela aqui, ou até um deságio, eu posso tirar R$100 do fechamento dela, porque ela pediu adiantamento, né? Enfim, é que eu posso fazer os comentários. E aí, vou até pôr menos 100 aqui, eu salvo esse fechamento, tá? A partir do momento que eu salvei esse fechamento, aqui no recebível da Karina, vai contar esse fechamento. Talvez se atualizou. Vou pegar o mês 6 aqui, que foi o mês que eu atualizei. Então aqui, ó, tem 916 fechado, 2.297 em aberto. Então esse variável aqui está fechado já. Então está fechado esse variável, que é o do mês de julho, né? Que é esse mês aqui, ó, 976 que eu fechei agora. Então ele vai computar o valor fechado que eu lancei lá, tá? Então ele vai pegar o valor do que eu fechei. Se eu dei o deságio, ele vai fechar com o deságio aqui para mim, tá bom? E aqui tem o valor total que ela vai receber. Então é um modelo totalmente gerível aqui, onde você consegue acompanhar todas as metas e resultados da empresa e os seus vendedores também.